E agora nós vamos também falar sobre um assunto muito importante e com dificuldade, né? Que é o ego dentro da igreja. Buscar ser mais que a palavra de Deus. O ego faz com que o indivíduo acredite ser superior e indispensável, utilizando a posição dentro da igreja, a posição ministerial para massagear o próprio ego, em vez de olhar para si, ver a questão do pecado, né, e colocar, acima de tudo, a palavra de Deus. Mas como perceber quando isso está acontecendo dentro da igreja? Como reagir a esta situação? O que fazer para ajudar? Então, para falar um pouquinho sobre isso, nós recebemos a catequista Juliane Rezende. Seja bem-vinda, Juliane. Sua bênção, Padre. Deus te abençoe. Amém. E é um tema importante e às vezes é uma coisa que a gente não conversa muito, né? Dá uma disfarçada. O que é o ego? É um tema delicado, né? O ego é a gente se colocar em cima das outras coisas. E a gente sabe que dentro da igreja, quando a gente é um agente de pastoral, um coordenador que seja, a gente está ali para servir, né? A gente está ali para tornar Jesus cada vez mais conhecido e amado. E não eu mesma, né? Eu não quero tornar a minha pessoa conhecida ou aquele amigo. A gente não pode girar em torno daqui de nós mesmos e sempre apontar para o céu, né? Todos nós como pessoa, até os padres, né? Tem, às vezes, né, eu falo por mim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? O ego significa eu, mas na linguagem do dia a dia é aquele eu inflado, se achar melhor e maior do que os outros. Né? Dentro da comunidade, como que um ego, né, de alguém pode atrapalhar a vivência da comunidade? Bom, primeiro que o ego ele vai contra o que é a comunhão, né? Viver em comunidade, a gente viver em comunhão mesmo, de estar junto todo mundo, juntos caminhando, eu junto com o outro. A gente sabe que Cristo se coloca, né, como a cabeça do corpo e nós somos os membros. E se os membros querem ser a cabeça, então esse corpo está desestruturado, né? Santo Agostinho ele falava que o coração que não tá, ele está inquieto, esse ego é um coração inquieto, né? Que busca se preencher com outras coisas, busca se preencher consigo mesmo, com o reconhecimento, de repente, com aparecer, com receber elogios, e não é bem isso, né? A gente tem que se abaixar e colocar sempre o outro como maior do que nós mesmos, como nos diz São Paulo, né? É a gente trabalhar com humildade e se colocar mesmo a serviço, a servir. O esvaziar-se, não? Que São Paulo chama a vivência da humildade, do serviço. E na Bíblia, na Palavra de Deus, como que você percebe a relação das pessoas? Né? Porque, é claro, a palavra grega não vai estar lá, o ego. Né? Claro. Não fala, né, diretamente dessa palavra que a gente usa, que é o ego, mas fala do orgulho. O orgulho que nos leva à ruína, em Provérbios, né? A arrogância de espírito que nos leva à queda. Então, o Evangelho sempre nos traz essa questão da humildade. É muito difícil mesmo para a gente falar, né? A gente, como ser humano, que sempre busca, a gente aprende a fazer, sempre ser o melhor em tudo. A fazer o melhor, a me dedicar. E com certeza Jesus merece, né? O melhor de nós todos, porque Ele se humilhou no último para poder nos salvar. Então, a gente colocar, sim, esse melhor para Jesus, mas exercer essa liderança com humildade, com cuidado com o próximo, né? E o Evangelho sempre nos traz essa questão de ser humilde, de se colocar a serviço. Jesus mesmo falou que ele veio para servir, né? Ele se colocou lá a toalhinha, se abaixou, lavou os pés dos discípulos. Mais humilhado e mais humilde do que ele a gente não tem. E ele é o nosso exemplo, né? É esse apontar sempre para Jesus, para o alto. A questão do serviço, da humildade, né? E a gente percebe isso fortemente na vocação profética. Todos os profetas, e mesmo Maria, quando foi chamado, foram chamados, sempre não tenho condições. Moisés,
Abraão, né? E se colocaram a serviço. Agora, trazendo para a nossa realidade, né, no dia a dia. Às vezes, a gente coloca o altar, o ministério da palavra, da catequese e tantos outros, como se fosse um palco, não é não? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Claro que são muitos poucos agentes que a gente tem, por exemplo, pegando essa realidade paroquial, as pessoas que estão ali para servir são sempre as mesmas, né? Sempre muito pouco. E a gente tem que tomar cuidado para não fazer esse serviço de palco, exatamente como o senhor falou, colocar para poder aparecer, olha como eu faço bonito, olha como eu faço bem feito e eu aqui. E não é bem isso. É fazer o serviço para servir, né? Jesus é o nosso foco, né? Ele que tem que aparecer, ele tem que ser conhecido, é ele que eu tenho que passar para o próximo. Tem uma música que acho que é do Colo de Deus que fala que seja sempre Jesus. Quando eu falar que seja você, é uma oração, né? No meu caminhar, no meu cantar. Então, se a gente fizer tudo pensando em ser Jesus para o próximo, a gente não vai querer se aparecer. É um cuidado que a gente tem que ter, acontece, mas é importante a gente saber reconhecer também, né? Quando a gente busca ficar se comparando muito com o próximo, essa autopromoção, né? Querer receber elogios, querer ser reconhecido. A gente sabe que o serviço dentro da igreja não é um serviço remunerado, não é um serviço que demanda... É um serviço voluntário que também não é para ser feito de qualquer jeito, mas é se colocar, é sempre colocar Jesus no topo e se esvaziar de si mesmo. A gente pode falar que, às vezes, vamos usar uma expressão popular, né? O ego inflado, né? Se achar, esconde um vazio interior, esconde as dificuldades que a pessoa tem de lidar consigo mesma. É importante a gente, às vezes, esse ego é um vazio que a gente tem dentro, está tentando compensar com outra coisa, com um serviço, com querer, né, trabalhar ali, mas querendo se mostrar e esquecendo de si mesmo. Então é muito importante a gente se reconhecer, né? O ego, ele também, esse orgulho, é uma perca da nossa identidade, às vezes, porque a gente não se identifica, a gente não se conhece e está buscando sempre fazer cada vez mais e querer ser mais, querer parecer mais e esquece de quem nós somos. Então, nesse ponto, né, a questão da espiritualidade, da oração, de buscar sempre a palavra, porque a palavra ela é muito reveladora. A gente sabe que a palavra é a verdade. Então, às vezes, ela vem para nos autorregular, para nos colocar no nosso lugar e reconhecer, né, a nossa posição, onde nós estamos. Não é a gente sair de si e querer buscar alguma coisa, mas é a gente estar no lugar certo, onde Jesus gostaria que nós estivéssemos. O sonho dele para nós é perfeito. Esse assunto é importante ser conversado, né? Para que nós possamos também estar alertas, porque nós vivemos numa sociedade da aparência, numa sociedade apareço, logo existo, a busca do prestígio, quanto mais prestígio, mais pessoas. Então, dentro da comunidade, nas paróquias e mesmo na vida sacerdotal, a gente tem que conversar sobre isso para chamar a atenção, né? E para que nós estejamos atentos, porque senão cria dificuldade na vivência da missão, né? É importante esse cuidado, né? Esse olhar, e às vezes a gente nem sabe, né, o que está acontecendo. Então, é fazer essa reflexão, ter uma espiritualidade mesmo muito bem vivida. Quando a gente deixa de colocar Jesus no centro, alguma coisa está errada, porque Ele é o centro de tudo, né? Qualquer serviço que nós façamos, que seja para Ele, para que Ele seja conhecido, para que Ele seja amado e para que nós nos sintamos amados também, né? Não é um servir só pelo servir, a gente sabe que é a nossa missão. Então, é viver mesmo como uma missão, com amor, com cuidado e com um olhar caridoso sempre para o próximo também. Juliana, muito obrigado, né, pelo seu trabalho, né, junto à sua comunidade e por nos ajudar nessa reflexão tão importante e tão necessária. Deus lhe pague, viu, Gil? Amém, Padre. Obrigada.
Bom dia. Bom dia, Deus nos abençoe sempre. Amém.